Nobres espectadores do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de aquisições com breves resenhas. Eu me chamo Fernando e vou mostrar para vocês as diversas publicações que chegaram no decorrer das semanas. Muitos materiais foram enviados pelas próprias editoras. Além disso, se você não conhece, o Central HQs tem um Apoia-se. Recompensas muito legais, participação em lives, sorteios, grupo exclusivo do Central HQs no WhatsApp, bem como vídeos antecipados. Se você for fazer suas comprinhas, faça aqui pelos links do canal Central HQs, não esqueça também de se inscrever, deixar o seu like, o seu comentário também. Vamos iniciar aqui, galera, por publicações da editora Mitos, e chegaram muitos materiais da editora Mitos, maioria deles aí, ou se não todos, quadrinhos italianos, Bonelli. E eu abro aqui com Dragoneiro, o Caçador de Dragões, o volume 6, no Reino de Zephyr. Publicação que, obviamente, terá resenha aqui no canal. É uma série que particularmente eu gosto bastante, é de fantasia e eu já resenhei todos os volumes anteriores. As 4 primeiras edições fecham um grande arco de histórias e eu achei assim de extrema qualidade aquela publicação. Aí o volume 5 ele dá uma amenizada como fosse uma preparação de terreno aí para novos arcos de histórias de Dragoneiro. Fica a dica para vocês dessa publicação e aguarde a resenha do material. Tex Willer, As Aventuras de Tex Quando Jovem, volume 25, Acerto de Contas. Eu adoro a série de Tex Willer, Mauro Bozelli detona. Ao contrário das publicações mais costumeiras aí do Ranger, nós temos aqui uma série cronológica, né, que vai avançando no tempo, através também às vezes de flashbacks, mas é uma história contínua, na época em que o Tex ele era um procurado, ele era um foragido por conta da vingança que ele fez em relação à morte do irmão e do pai. Galera, eu indico demais essa publicação que tem ótimos desenhistas. Dylan Dog, nova série, volume 14, que é A Caligrafia da Dor, e o volume 15, O Inquisitor. Séries da editora Mitos e publicação, galera, que eu adoro. O pessoal costuma dizer qual que é melhor, a série clássica ou a nova série. Galera, basicamente elas estão no mesmo nível em relação às publicações que estão saindo atualmente no Brasil pela editora Mitos. Falando na série clássica, Dylan Dog volume 20, O Feitiço do Tempo. Lembrando vocês que todas essas publicações terão resenhas aqui no canal Central HQs, exatamente nesse quadro aqui, né, de aquisições com breves resenhas, então fiquem ligados. Zagor Classic volume 7, O Domador de Ursos, publicação que traz em ordem cronológica desde o início no formato original italiano as histórias do espírito da Machadinha. Não são histórias datadas e nem nada do tipo, ainda que eventualmente tenha uma coisa um pouco mais ingênua dentro da publicação. Fiquem ligados que obviamente eu vou falar sobre esse material. Zagor nova série, volume 1 e o volume 2. Publicações que vão trazer histórias mais recentes do espírito da Machadinha. Para vocês terem uma ideia, nós temos aqui histórias do ano de 2018 em ambas as publicações. Então se eventualmente você fala, eu não curto histórias ali tão antigas, da década de 60, a oportunidade de você conhecer as histórias do espírito da Machadinha estão exatamente aqui na nova série. Nós temos o volume 1, que é Fúria Cega, e o volume 2, Os Vigilantes. Publicações que vão ganhar resenhas específicas aqui no canal Central HQs. As Grandes Aventuras de Tex, volume 8, A Cruz Trágica. Coleção da editora Mitos, e eu já resenhei todos os volumes anteriores e não tem uma história sequer que seja mediana. São todas histórias assim, acima da média, muito boas, ótimas, realmente uma seleção de histórias de muita qualidade. E essa coleção, se eu não me engano, era para ter 10 volumes, aí passou para 12, ou era 12 passou para 15, alguma coisa nesse sentido. Então é uma coleçãozinha fechada aí de As Grandes Aventuras de Tex, uma publicação que eu recomendo para vocês. Agora vamos de editora Veneta com Domex, do Gustavo Piqueira. Quadrinho nacional em capa dura. Publicação que obviamente também terá resenha aqui no canal Central HQs. Vou mostrar aqui um pouquinho das páginas internas da publicação. Então fiquem ligados, pessoal,
que eu vou comentar em breve sobre Domex, isso mesmo, da editora Veneta. Para finalizar a parte de aquisições, Eu Fui um Garoto Gorila, de Fábio Vermelho, publicação também da editora Veneta. O pessoal tem me perguntado, Fernando, você vai fazer resenha de Eu Fui um Garoto Gorila? Para quem não conhece o Fábio Vermelho, e eu acho que é o primeiro material que ele lança por uma editora mais conhecida, no caso a Veneta, ele costuma lançar os seus trabalhos por editoras menores ou de forma independente. E ele, eu diria que é um dos maiores expoentes dos quadrinhos undergrounds aqui no Brasil. É um cara que não tem muitos holofotes sobre ele, mas eu acredito que a partir do momento que ele começa a ganhar uma visibilidade pela editora Veneta e por outras editoras que eventualmente ele venha publicar os seus materiais, a galera vai começar a perceber a qualidade desse artista que tem sido recomendado muito por diversos inscritos. Tem, eu acho que é 500, 300 morcegos, eu não lembro o título da publicação, estou falando aqui de cabeça, que é um material também muito elogiado dele. Então, de qualquer forma, obviamente, teremos resenha desse quadrinho aqui no canal. Agora vamos de breves resenhas, começando por Zagor Classic Volume 6, Zagor contra Zagor, publicação da editora Mitos. E como eu mostrei na parte de aquisições o volume 7, quer dizer que eu não estou assim atrasado na minha leitura. De qualquer forma, eu vou repetir algumas coisinhas, como nós temos nessa série aqui o início das publicações do Zagor lá na década de 60, em ordem cronológica, no formato original italiano. E como eu também mencionei, não são histórias datadas, mas tem algumas coisas que acabam sendo mais ingênuas, bobinhas, que são exploradas não dentro de uma complexidade, mas algo mais superficial, apenas para entreter. Por exemplo, aqui nós vamos ter uma pessoa que se parece demais com o Zagor, é como se fosse o irmão gêmeo dele. O Zagor acabou sendo recrutado ali para acompanhar, né, uma caravana que vai levar uma alta quantia de valores. E obviamente que a bandidagem ali está pensando em intervir, né, nessa jornada e fazer ali um grande assalto. Então, dois dos bandidos que escutaram essa conversa chegam e vem um homem assim, que está fazendo um trabalho braçal e fala, olha, tá esse dinheiro, vai fazer a barba aí e tal, né? O cara fala isso pro companheiro de forma meio assim, sem maiores explicações. Aí o cara volta assim, sem barba, e é a cara do Zagor. Tipo, essa é a parte superficial, mais ingênua da publicação. Como que ele sabia que aquele cara de barba era a cara do próprio Zagor, né? Então tem algumas coisinhas assim que pro leitor mais atual vai, de certa forma, incomodar. Mas se você relevar, a leitura acaba fluindo, porque tem vários momentos muito interessantes, grandes sacadas dentro da trama. O próprio Chico, né, que é aquele mexicano baixinho e gordinho, parceiro, sidekick do espírito da Machadinha, ele serve como um grande alívio cômico e é um personagem bem divertido, então a história ela acaba fluindo muito bem, tem uma agilidade, um dinamismo, não são textos muito carregados. Então o Zagor ele vai combater o seu próprio espelho, vamos dizer assim, e isso causa uma grande confusão, inclusive com relação às autoridades. E depois nós vamos ter o início de uma história que vai envolver um cigano húngaro que acabou ali se apresentando na cidade onde ele tem vários animais, inclusive um urso. Só que aconteceu uma certa morte e ouro foi roubado daquela residência onde a vítima foi encontrada. E ela parece ter sido atacada por um urso. Será que esse cigano aí ele estaria por trás de tudo, comandando essas feras selvagens aí para fazer diversos ataques de forma que ele possa enriquecer? Então, basicamente, essas são as duas histórias que estão compiladas em Zagor Classic edição número 6. E são histórias, como eu mencionei, bem legais, divertidas, ótimos entretenimentos e com um valor aí bem clássico, como o próprio título da publicação, né? Então é isso daí, galera, fica a dica para vocês. Dylan Dog, volume 19, Sombras, publicação da editora Mitos. E galera, esse arco de histórias que se inicia e se encerra na própria publicação é muito bacana. Nós temos o Sclave, né, que é o criador do próprio Dylan Dog, com a arte do Ugolino Cosso. O cara desenha demais. Sensacional a arte desse desenhista. E nesse arco aqui, galera, nós temos uma história que envolve sombras assassinas.
várias referências aí à cultura pop, principalmente ao universo de terror. Inclusive tem um moleque aqui, ó, que parece o próprio Chuck. Olha só se não é a cara do Chuck esse moleque aqui. E quem acaba morrendo são crianças, então isso acaba deixando a história ainda mais cruel e mais tensa para o leitor. O Dylan Dog está envolvido com uma mulher que também tem um filho, e esse filho acaba sendo alvo dessa sombra. E aí começam as investigações, né, do investigador de pesadelos, que recebe cartas com anúncios de crimes que ainda ocorrerão relacionado a essas sombras. Então tem todo um mistério que envolve, eu não posso falar senão vou soltar spoilers, mas eu gostei da sacada que teve a publicação, porque quando você descobre o assassino, isso é meio que uma surpresa para o leitor, aí tem mais uma reviravolta próximo do final. E como a própria capa da edição mostra, aqui tem um lobo mau, e a primeira morte lembra bastante a história da Chapeuzinho Vermelho. Olha a arte disso aqui, meus amigos. Tanto esteticamente como no sentido de narrativa em quadrinhos. É linda a arte do Cosso. Desenha demais esse cara. Luz e sombra, perfeito o trabalho dele. Então, meus amigos, se você eventualmente não leu nada de Dylan Dog, mas tem curiosidade para conhecer um pouquinho das histórias desse personagem Bonelli, eu indico para vocês aqui Dylan Dog Sombras, o volume 19 da série clássica do personagem. Para finalizar, vamos de DC Comics com Batman edições número 94, 95 e 96. Histórias que são publicadas dentro da mensal do personagem, que sai aqui no Brasil pela editora Panini Comics. Após a saída de Tom King do título do Batman, com um run bem longo, acho que foi até o volume 85, se eu não me falha a memória, o James Tynion IV assumiu a publicação e ele traz algo mais despretensioso, algo mais aventuresco, com aquela pegada mais investigativa do Batman, com a Gotham City sendo ameaçada. E você tinha um determinado vilão, né, que era o Delineador, que acabou, na verdade, sendo revelado como o próprio Coringa, manipulando ali as coisas em Gotham City, de forma a abalar não só o próprio Batman, mas também ali o Coringa, o Charada e também a Mulher Gato. O James Tynion IV, ele conduz uma história, como eu mencionei, um pouco mais leve, sem aquelas tensões psicológicas, reflexivas, que o Tom King costumava colocar nas histórias do Homem-Morcego. Porém, ele não deixa o leitor esquecer que o Alfred acabou morrendo e que isso continua sendo um grande tormento na vida do Bruce Wayne. Então tem várias passagens ali que o Batman está sonhando com o Alfred, porque realmente ele foi um pai, né, para o Bruce Wayne. Então essa tensão e toda a angústia que o Batman sente é realmente bem demonstrada pelo leitor através da narrativa do desenhista e também dos textos do James Tynion IV. Então nós temos ali o Coringa, né, tocando o terror em Gotham City com aquela nova Arlequina. É uma história legal, um bom arco de histórias no final das contas, mas não é nada realmente marcante que vai transformar as histórias do Homem-Morcego ou qualquer coisa nesse sentido. É uma leitura aí mais feijão com arroz, uma coisinha interessante e que continua aí num bom nível esse arco de histórias que envolve o Coringa tocando mais uma vez o terror em Gotham City. Aliás, os desenhistas que passaram nesse arco de histórias, principalmente o Jimenez, são ótimos. Os caras realmente fazem um trabalho muito bacana nessa publicação aí do Batman. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar, se inscrever aqui no canal e também comprar pelos links do canal Central HQs. Isso é de grande ajuda, beleza? Então é isso daí. Um abraço para todos e fui!